Bom dia, professores. Tudo bem com vocês? De novo, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Bom, eu sou a Graziela, eu agora sou a nova PCNP de Ciências, então já conheço alguns de vocês, mas muitos eu ainda não conheço. Então, muito prazer. Agora eu estarei no núcleo pedagógico para trabalhar junto com os professores, no apoio às ATPCs, no apoio ao trabalho pedagógico. Vou deixar meu contato ao longo da apresentação, caso algum de vocês precise entrar em contato comigo para ajuda, para alguma colaboração, podem ficar à vontade e contem comigo aí para o nosso trabalho nesses próximos meses, tudo bem? Bom, eu vou colocar, avisando vocês que a nossa TPC de hoje ela está sendo gravada, eu já iniciei a gravação, e que a gente pode fazer de uma forma dialogada, se ao longo da apresentação algum professor quiser fazer algum comentário, tanto pelo chat quanto pelo microfone, pode ficar à vontade. Nós temos a professora, a PCNP Milene, né, professora também, para nos ajudar. Ela vai me ajudar com o chat enquanto eu realizo a apresentação. Então, se vocês quiserem fazer alguma colocação, alguma pergunta, alguma observação, fiquem à vontade, tá joia? Então, eu vou iniciar aqui com a minha apresentação. Tudo ok? Então, vamos lá. Tá aparecendo para vocês, né? Estou acompanhando aqui pelo celular também. Então, tá joia, muito obrigada. Bom, então, hoje, nosso ATPC de Ciências da Natureza com o componente curricular de Ciências, né? Diferente do ano passado, que a ATPC era com outros componentes, né, física, química, biologia e ciências, esse ano a gente vai iniciar só com componentes de ciências, tá joia? Nos próximos ATPCs, talvez em alguns momentos nós tenhamos a união de ciências com biologia, tá? Mas a princípio não será mais com todos os componentes juntos como era no ano passado, por isso que vocês receberam links separados, tudo jóia? Então, qual será a pauta do nosso dia, a pauta da reunião de hoje? No primeiro momento, nós vamos falar um pouquinho sobre a nova estrutura de organização das ATPCs, que nós percebemos que alguns professores tiveram algumas dúvidas sobre o funcionamento, principalmente na semana passada, que foi a semana B. Depois a gente vai falar sobre o currículo paulista de Ciências da Natureza, onde a gente vai ver os princípios da área, e as competências e habilidades, tá? Lembrando que nós temos alguns professores que vão ministrar as aulas pela primeira vez na rede estadual de ensino, e o currículo paulista, ele é novo, né? Está sendo implementado, foi homologado em 2019, então foi implementado no ano passado. Então a gente vai discutir alguns princípios do currículo de Ciências da Natureza. E no segundo momento, porque hoje nós temos 2 tempos de ATPCs, nós vamos falar sobre a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, que é um projeto que a PCNP Ana Caroline já entrou em contato com os professores, pedindo, né, para desenvolver um trabalho com os alunos, um trabalho ou remoto, ou uma atividade com ensino híbrido, nesse momento que estamos vivendo, nesse contexto da semana de prevenção. Tem algum professor que já está desenvolvendo? Vocês receberam essa mensagem dela? Tem algum professor que já está desenvolvendo com seus alunos? Não sei se vocês estão colocando no chat. Não? Estão me ouvindo, pessoal? Estão sim, olha, Estão, sim? é a Milene, isso, olha, o Omar, desculpa, ele colocou que não recebeu, ele pôs não recebi. Não recebeu? Tá, mais algum outro professor não recebeu essas orientações para a participação da semana?
porque senão eu vou pedir para que ela encaminhe novamente. Eu sei que foi encaminhado aos professores coordenadores para que eles encaminhassem aos professores. Então, eu vou pedir para que ela reencaminhe, porque a gente tem até o dia 31 de março para desenvolver. Então, tem um tempinho ainda. Aí eu peço para que ela encaminhe. Tá joia? Bom, então essa é a nossa pauta da ATPC de hoje. Então, começando, eu queria só reforçar para vocês, eu sei que muitos já sabem, mas surgiram algumas dúvidas, então só reforçando como que vai ser a organização das nossas ATPCs. Então, elas são divididas em semana A e a semana B, e são organizadas por área do conhecimento, isso nós já sabemos que de quinta-feira, né, tanto na escola, na unidade escolar, quanto no CMSP, nós temos o ATPC de Ciências da Natureza e Matemática. Na semana A, esse horário que está destacado em vermelho, das 10 às 10h45, que é o que estamos agora, e das 10h45 às 11h30, nós teremos esses dois tempos com as orientações da diretoria de ensino, para planejamento e para orientação. E vão ser ministrados por mim, que estou responsável por ciências, e como eu disse, em alguns momentos futuros, talvez seja integrado com a PCNP de biologia, tá? Nesse momento, professores que têm, quando for separado ciências e biologia, e um professor ministra as duas, ele fica a critério dele escolher, então fica a critério de vocês escolherem qual dos ATPCs vocês gostariam de acompanhar. Quando os dois forem juntos, aí vocês entram num ATPC só, tá joia? E a semana B? A semana B que ocorreu a semana passada e que pairaram algumas dúvidas no ar. Na semana B, a princípio a gente decidiu que fosse ser um plantão de dúvidas, como ocorreu na semana passada. Dois tempos destinados a plantão, que os professores podem entrar no link que nós enviamos ou via WhatsApp. Mas a gente não deu tanto certo, a gente não teve tantas participações, então, na semana B, os PCNPs vão fazer visitas às ATPCs na escola. Então, nós somos num número menor do que a quantidade de escola, então a gente vai fazer um rodízio entre as escolas. Então, pode ser que na escola de vocês leve um tempinho para ter alguém, porque a gente vai fazer um rodízio, mas estaremos presentes acompanhando as ATPCs para colaborar e ajudar com as orientações na escola, tá joia? Então, na semana B, não será preciso neste momento, a partir das próximas semanas, entrar em algum link ou entrar na reunião online, tá? Nós iremos até as escolas, num esquema de rodízio, tá joia? Bom, então vamos começar agora falando um pouquinho sobre o currículo paulista na área de ciências da natureza e o componente de ciências da natureza que a gente tem no ensino fundamental é o componente de ciências. Onde que vocês podem encontrar, né, para aqueles professores que estão ingressando agora, tá com alguma dúvida, aonde pode encontrar o material? Então, a gente tem o site da EFAP, que nós temos o currículo paulista completo, temos para a etapa do ensino fundamental e ensino médio, que nós vamos falar aqui é só do ensino fundamental, e também vocês vão encontrar as habilidades essenciais de 2021 e todo o material de apoio, caderno do aluno, caderno do professor. Então, são esses links, depois eu vou disponibilizar esse PPT para vocês. Lembrando que as habilidades essenciais, elas foram selecionadas para o ano de 2021 devido à pandemia, então não é todo o que consta na sequência do currículo paulista, mas assim um agrupamento para a gente trabalhar a recuperação e o aprofundamento dessas habilidades ao longo desse ano, tá joia? E o nosso objetivo de hoje com o currículo paulista é compreender a organização do currículo de ciências da natureza, apresentando seus princípios e as competências específicas da área. Tá joia? A gente tem mais coisas, tem o desenvolvimento das habilidades, mas nós vamos reorganizar assim, em alguns ATPCs para que não fique muito conteúdo num ATPC só. Então, hoje a gente vai falar só do princípio e das competências específicas. Bom,
O currículo paulista, ele está de acordo com as competências gerais da BNCC, né? A BNCC, que é um documento que estabelece as competências e as habilidades para ser trabalhada com os alunos de todos os estudantes do país, e o currículo paulista, ele está de acordo com essas 10 competências gerais que eu coloquei para vocês, tá? E o currículo paulista, o que que ele faz? Ele define e explicita a todos os profissionais da educação que atuam no estado de São Paulo as competências e as habilidades essenciais para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos estudantes paulistas e considera sempre sua formação integral na perspectiva do desenvolvimento humano. Então, a gente vê que o currículo vai trazer as competências e as habilidades preocupado com a formação integral do aluno, não só com o desenvolvimento cognitivo, mas também com o desenvolvimento socioemocional dos nossos alunos, né, para que eles desenvolvam uma formação integral, como eu disse. Então, esse é o princípio do nosso currículo paulista. E em relação à área de ciências da natureza, né, o que a gente pode destacar? Então, eu trouxe alguns recortes do currículo para a gente estudar os princípios, conhecer os princípios. Eu trouxe alguns recortes do currículo da área de ciências da natureza. Então, o que a gente pode falar sobre isso? Que o conhecimento científico e tecnológico, ele intervém no modo de vida e na forma como a sociedade se organiza contemporaneamente, né? Então, a ciência produz conhecimento, esse conhecimento gera tecnologia, e esse conhecimento, essa tecnologia intervém na nossa vida, né? Hoje, mais do que nunca, a gente pode ver como o conhecimento, como o mundo está se organizando em busca de conhecimentos científicos, em busca de pesquisa, para o desenvolvimento de uma vacina eficiente para esse momento tão triste que a gente vive com a pandemia do coronavírus. Então, olha como o conhecimento científico tem influenciado, olha a busca que todos os países estão para uma vacina eficaz, que tem uma eficácia maior, e isso interfere de uma forma muito forte na nossa vida contemporânea, né? E para a gente poder debater, né, para o sujeito poder debater, se posicionar sobre essas questões, né, são imprescindíveis que se tenha conhecimentos éticos, políticos, culturais e também os conhecimentos científicos. E por isso, o currículo de ciências da natureza, ele traz para a gente que é imprescindível investir na formação de um sujeito transformador do seu meio. Então, um sujeito transformador, essa é uma palavra-chave. Um sujeito que reflita, que argumente, que haja com base nos fundamentos científicos. Então, esse é o princípio, um dos princípios do nosso currículo. E eu trouxe um trecho que consta aqui no currículo de ciências, é um recorte que é o grande objetivo da área de ciências da natureza. O que ele diz? Que ensinar e aprender ciências na contemporaneidade implica considerar os diversos processos de transformação dos fenômenos naturais e os decorrentes da ação humana ao longo do tempo, aprimorar e ampliar as habilidades, os conhecimentos dos estudantes, mobilizando-as para o enfrentamento adequado desse contexto em transformação. Então, como eu disse, ele representa o grande objetivo do currículo de ciências da natureza, né? Que é a ideia de trabalhar com fenômenos naturais, entender os processos de transformações, mobilizar os conhecimentos, pensando no contexto que os nossos alunos estão inseridos, né? Considerando as habilidades e competências que eles já trazem para a sala de aula, para que eles possam, para a gente possa mobilizar, né, esses conhecimentos que eles já têm, essas habilidades que eles já tenham, que eles possam ter o enfrentamento adequado no contexto de transformação. Então, ou seja, investir na formação de um sujeito transformador do seu meio. E como a gente faz isso? Como a área de ciências da natureza propõe que a gente desenvolva um sujeito transformador? Através do letramento científico, na perspectiva da investigação científica. Então, o currículo propõe que nós trabalhemos a investigação científica,
né, dentro do nosso cotidiano na sala de aula, tá? Opa, passei muito rápido aqui. Né? E o que seria o letramento científico? Né? O letramento, nós temos a definição do próprio currículo, ele envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo natural, social e tecnológico, mas também transformá-lo nos aportes teóricos e processuais da ciência. Então, não é apenas compreender o mundo, né? Mas ele ter, assim, o aluno ter a possibilidade de intervir no mundo, né? E transformá-lo, modificá-lo, com base nos processos da ciência, nos procedimentos científicos, tá? Então, isso é a definição, isso é o letramento. E, como eu falei, na perspectiva da investigação, então, realizando procedimentos de investigação científica. Então, a investigação, ela pressupõe a observação, a análise de evidências e proposição de hipóteses na definição de um problema, a experimentação, a construção de modelos, entre outros processos e métodos. Então, é trabalharmos com os nossos alunos esses passos, essas características mesmo de como o conhecimento científico é produzido, né? Incentivando, né, a observação. Né? Então, professora, por que meu gato tem horas que o olho dele está dilatado, está assim maior, aquela bolinha, e tem horas que parece uma fenda, né? Eu tenho um gato em casa, eu observei isso. Por que isso acontece? Né? Então, incentivar quais as evidências, né, que você... em que situações você viu isso no seu gato? À noite a pupila fica mais dilatada, fica redondinha, durante o dia ela fica mais fina, né? Então incentivando os nossos alunos a levantar hipóteses. Que hipóteses eles teriam para isso? Né? Será que tem a ver com a quantidade de luz? Será que tem a ver com outro fenômeno? Né? Então, incentivá-los a propor hipóteses, né? Respostas provisórias para essas observações que eles fizeram, para essas perguntas que eles levantaram. Então, trabalhar realmente com os passos da investigação. Nesse exercício investigativo, podem ser desenvolvidos o pensamento crítico, a criatividade, a responsabilidade e a autonomia, bem como aprofundar as relações pessoais. Então, trabalhar esses processos da investigação, ela proporciona, né, o desenvolvimento de todos esses itens que foram destacados nos nossos alunos. Tudo isso investindo, né, contribuindo para a formação de um sujeito transformador do seu meio. Tá joia? Tudo bem até aqui? Temos alguma pergunta, Milene, no chat? Tá muito rápido? Tá muito devagar? O que vocês estão achando? Por enquanto não temos nenhuma pergunta ainda. Então tá joia, então. Tá ótima a sua apresentação. Então tá bom. Eu tô falando com a Milene que eu tô aqui sem conseguir ver o chat. Ela tá me ajudando, mas então eu tô vendo, tô sem o feedback aqui do pessoal, mas tudo bem, vamos indo então, tá joia? Bom, para que a gente trabalhe, então, né, o letramento científico na perspectiva da investigação, que proporcionem, né, o sujeito transformador, nós temos no currículo alguns princípios que favorecem esse trabalho, né, que são esses 4 princípios que eu coloquei para vocês, que é o contexto de aprendizagem, né, o contexto que esses alunos estão inseridos, que quando a gente trabalha a investigação, o letramento científico, nós temos que levar em conta a vivência de cada um dos alunos, né? O que esses alunos trazem para a sala de aula, o que eles já conhecem, o que eles já desenvolveram, para que esse trabalho possa ter significado. Então, é muito importante que a gente ative, instigue a curiosidade, né, que eles percebam o que eles já têm ali, qual bagagem eles já trazem, para que isso possa fazer sentido para os nossos alunos. Então, um dos princípios importantíssimos é o contexto da aprendizagem, tá? Outro princípio é trabalhar os procedimentos de investigação, que seriam os passos dos procedimentos de investigação. Então, nós temos no currículo
um quadro que tem 4 itens, destaca 4 itens do procedimento, que é a definição de problemas, né? O aluno observar o mundo à sua volta, questionar, fazer perguntas, analisar as demandas, propor hipóteses, né? Os princípios da investigação científica. Então, tudo isso faz parte da definição de problemas no procedimento de investigação. Aí nós temos também o item de levantamento, análises e representações. Então, o aluno ele precisa participar de todos esses processos. Então, muitas vezes, nós professores levamos um experimento para a sala de aula, a gente faz o experimento, depois discutimos o resultado, mas o aluno não participou do início, né, de alguma observação, da definição do problema. Então, é importante que o estudante ele faça parte de todas as etapas do processo de investigação, né, desde ideias, o que a gente pode testar, né, de um fato que ele observou, até da montagem do experimento. Eu sei que muitas vezes nós não temos os recursos, nós não temos nenhum espaço para desenvolver, e isso não significa que a gente tenha que fazer experiências, experimentos mirabolantes, né? A gente pode optar por coisas mais simples, por coisas que estão ao nosso alcance. Eu sei que existe muito essa dificuldade, mas a gente tem algumas alternativas, que ao longo de alguns ATPCs, a nossa ideia é compartilhar alguns procedimentos algumas ideias de experimentação, né, de investigação com vocês. Então, assim, é importante que os alunos eles façam parte de todas as etapas para que isso fique claro para ele, né, que o procedimento científico ele vai desde a observação até a conclusão do trabalho, tá joia? Então, esse segundo passo, levantamento, análise e representação, é importante que ele participe, que ele faça parte, que ele indague, que ele argumente, e isso também leva à comunicação. Quando o aluno ele passa a fazer parte de todo o procedimento, ele consegue argumentar, ele consegue comunicar, extrapolar conclusões, né? Então, isso vai até de encontro com um outro item que eu coloquei lá atrás, que é a linguagem científica. Então, quando o aluno faz parte de todo o processo, ele argumenta, ele pesquisa, né, ele busca a informação, ele está desenvolvendo a sua linguagem científica, a sua forma de comunicação, que é adequada nesse processo de investigação. Tá joia? Então, deixa eu voltar lá no... Estava falando da comunicação, e o último procedimento de investigação seria a intervenção, né? Então, depois que ele desenvolveu todos esses passos, ele consegue intervir ao seu redor, né? Implementar soluções para aquele problema observado, né? Ele consegue intervir na resolução de problemas, né? E desenvolver ações de intervenção para melhorar a qualidade de vida, tanto dele própria, né, individual, como coletivo e também socioambiental. Então, o procedimento de investigação, ele vai permitir tudo isso. E um item que também é importante, né, um outro princípio que também favorece nessa formação de um sujeito transformador, é a gente olhar para a história das ciências, né? Como que a ciência ela foi desenvolvida, né? Como que o conhecimento científico se comportou, foi desenvolvido ao longo do tempo, né? O que foi desenvolvido no passado interfere agora, né? E o que nós estamos vivendo hoje, qual a relação disso que terá para o futuro? Perceber essa importância que tem muitos estudantes que acham que a ciência é meio mística, meio mirabolante, e muitas vezes nós sempre tem um trabalho muito árduo, né, para chegar no conhecimento que nós temos. E é importante que a gente também traga para os nossos alunos diferentes abordagens, né, diferentes histórias da ciência, né, diferentes contextos que foram desenvolvidos, né, que não apenas a nossa visão do desenvolvimento científico, né, então é preciso que eles tenham contato com outras histórias mesmo, outras culturas também, né, para que isso faça sentido também para os nossos alunos. Tudo bem? Então, o que a gente pode
concluir que o ensino por investigação, quando a gente trabalha com investigação na sala de aula, o ensino, né, por investigação, ele vai desenvolver o protagonismo do aluno frente ao processo de ensino-aprendizagem. Então, o aluno, ele se torna um protagonista do ensino e aprendizagem, né? Ele está participando de todas as etapas, ele sabe, bola hipóteses, elabora conclusão, ele vira um protagonista. E o ensino por investigação, ele vai promover reflexões sobre os fenômenos observados no cotidiano. Coisa simples, né? Por que quando a gente faz um bolo, né, na nossa casa, a gente usa diversos ingredientes e eles se transformam. Então, a gente, no dia a dia, por esse exemplo que eu dei, a gente pode trabalhar a transformação química com coisas que acontecem no cotidiano, fazendo um bolo, né? Nas habilidades que estão no 6º ano do ensino fundamental, processos de separação de mistura, por exemplo, que está logo no comecinho, logo no primeiro bimestre. A gente consegue ver isso em casa, no dia a dia, quando a gente faz um café, passa um cafezinho, né, que a gente costuma falar, vou passar um café, posso trabalhar um procedimento de separação de mistura, quando eu vou escolher o feijão, estou fazendo ali uma catação, tirando os que não estão bons. Então, o aluno, ele consegue observar, ele vai passar a observar esses fenômenos do cotidiano e refletir, né, pensar nos procedimentos científicos. Nossa, estou observando isso, né, por que será que isso acontece? Então, é muito importante esse tipo de trabalho de investigação, né? E vai promover a aprendizagem significativa em nossos alunos, nossos estudantes, tá joia? E aí, como que o componente de ciências contribuirá, então, com a educação integral dos nossos alunos, né? Coloquei aqui para vocês, com situações de aprendizagem que mobilizem conhecimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, que eu acabei de falar no slide anterior, do pleno exercício da cidadania e do mundo de trabalho, tá? Então, o componente de ciência da natureza, ele contribui dessa forma com a educação integral, na mobilização de conhecimentos e habilidades, né, para que o aluno possa resolver as demandas do cotidiano, o nosso sujeito transformador aparecendo. E sempre pautado nessa associação, né, o desenvolvimento cognitivo, ele precisa estar associado com o desenvolvimento socioemocional, né? Esse é o princípio da educação integral, né? Então, os procedimentos de investigação, por meio de metodologias ativas que promovam situações de interação, autoria e protagonismo dos alunos, né? Então, metodologias ativas, a gente está tendo várias formações sobre elas, sala de aula invertida, aprendizagem baseada em projetos, e nesse momento que nós estamos vivendo, teremos que adequá-las, né, ao contexto do ensino híbrido. Então, como que eu posso aplicar essas metodologias ativas com os alunos nesse momento aqui, pelo menos na cidade de Botucatu? Eu sei que tem alguns professores de algumas cidades no entorno que as aulas já voltaram, né? Mas aqui em Botucatu e em algumas outras vizinhas, as aulas ainda estão num sistema remoto. Então, como nós podemos já começar a aplicar essas metodologias com os alunos à distância, né? Então, formação de grupo, ou sala de aula invertida, tem uma série de metodologias. Bom, e com isso, né, espera-se, desse modo, possibilitar que os alunos tenham um novo olhar sobre o mundo que os cerca, como também façam escolhas e intervenções conscientes no mundo, né, ao seu redor, no coletivo, na sociedade, e pautadas no princípio da sustentabilidade e do bem comum. Tá joia? Então, esses são os princípios do nosso currículo de ciências da natureza, né? Ao investir em um sujeito transformador através do letramento científico na perspectiva da investigação científica. Então, vamos trabalhar a investigação com os nossos estudantes para que
possa ser desenvolvido, que eles possam ser sujeito transformador do seu mundo. Tá joia? Bom, eu vou entrar agora nas competências específicas de ciências da natureza para o ensino fundamental. Nós temos as competências gerais, né, da BNCC, e para ciências da natureza, existem 8 competências específicas que estão lá na página, se vocês olharem o currículo, vão encontrá-las na página 370 e 371 do currículo. São 8. Eu trouxe aqui um recorte do próprio currículo, eu não vou ler todas elas com vocês, porque nós vamos desenvolver um trabalho mais para frente com essas habilidades, tá? Em um outro ATPC. Mas eu deixo como sugestão para aqueles que ainda não leram, que não conhecem, que busquem essas 8 competências, leiam, para vocês, e que vocês tentem perceber que em cada uma delas nós vamos encontrar os princípios do currículo que eu acabei de passar para vocês. Então, lendo as 8 competências, a gente vai perceber o compromisso com a educação integral e que os pontos importantes para investir na formação de um sujeito transformador, vão ser encontrados em todas elas. Então, vou pegar como exemplo essa segunda habilidade, a segunda competência. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas da ciência da natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos de investigação científica. Lá a investigação científica aparecendo. De modo a sentir segurança no debate de questões científicas, expressando a comunicação, a linguagem científica, tecnológicas, socioambientais e do mundo de trabalho. Continuar aprendendo a colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Tudo bem? Tá aparecendo algumas perguntinhas? É isso, Milene? Ou... Por enquanto ainda não. Então tá bom. Eu acho que tem um outro chat aqui de biologia que tá aparecendo aqui para mim. Desculpa, gente, eu esqueci de desativar. Desculpa. Bom, então eu li essa segunda competência, então a gente consegue perceber os princípios, falando da investigação, né, de um sujeito transformador. E também, quando a gente analisa, eu até destaquei algumas palavras, em todas elas a gente vai encontrar alguns temas integradores nessas 8 competências, né, que é o conhecimento científico. Quais são esses temas integradores que aparecem? Sustentabilidade, saúde e tecnologia. Então, lendo elas, queria que vocês percebessem quando forem ler, que esses temas eles vão estar, né, implícito ou às vezes explícito dentro de cada uma das competências, tá? Então, tecnologia, falando de inclusão digital, o termo socioambiental, tecnologia novamente aqui na competência número 4, na competência 5 e 6, temos os temas em destaque socioambiental, diversidade de indivíduos, a gente pensando na diversidade, no corpo, né, na saúde. Na competência 6, tecnologia digital. Então, esses temas integradores, né, sustentabilidade, tecnologia e a saúde, elas aparecem e a gente consegue perceber a preocupação, né, da formação com um sujeito integral. Tá joia? Então, a discussão dessas competências nós faremos num próximo momento, tudo bem? E a gente vai ver que no currículo as habilidades, né, em todo o ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, as habilidades, elas vão sendo desenvolvidas para que elas contribuam com o desenvolvimento dessas 8 competências selecionadas para a área. Tá joia? E a gente vai trabalhar também algumas habilidades no decorrer deste semestre aí com as ATPCs. Então, essas são as competências que vocês vão encontrar, as competências específicas de ciências da natureza. Como que elas estão organizadas, né? Como que as habilidades do currículo de ciências da natureza, elas se organizam?
Os objetos de conhecimento, né, o conteúdo e as habilidades, elas estão incluídas em 3 unidades temáticas. Então, nós temos 3 unidades: matéria e energia, vida e evolução e terra e universo. Então, vocês já devem, né, os professores que já conhecem o currículo, com certeza já trabalharam isso no ano passado. Em 2019, nós tivemos o guia de transição, então alguns professores já começaram a trabalhar o novo currículo em 2019. Já perceberam que ela está dividido em matéria e energia, vida e evolução, terra e universo, e que elas se repetem ao longo de todo o ensino fundamental. Então, e até assim tem uma divisão até que por bimestre, mais ou menos. A gente começa os bimestres com a unidade temática matéria e energia no primeiro, aí vida e evolução, segundo e terceiro em alguns anos, e terra e universo no final, geralmente no quarto bimestre. E ela vai se repetir, né, ao longo do ensino fundamental. E deixa eu só ver aqui que horas são. Tá quase... Bom, aí, matéria e energia, né, o que a gente vai trabalhar com os nossos alunos dentro dessa unidade temática? Então, ela vai contemplar o estudo de materiais e as suas transformações, a exploração de diferentes fontes de energia, a utilização dessas energias no cotidiano. Então, ela vai... Essa unidade temática, né, a gente trabalha com o intuito de instigar os nossos alunos na construção de modelos explicativos, numa reflexão crítica do uso de energia, de energia sustentável, né, de alternativas mais sustentáveis para o nosso dia a dia. E os fenômenos que nós trabalhamos devem ser compreendidos em diferentes escalas com a devida contextualização. Então, mais uma vez, contextualizando, né, no contexto que os nossos alunos estão inseridos, tá? A outra unidade temática, que é a vida e evolução, nós trabalhamos a biodiversidade, a questão de saúde, corpo humano. Então, nessa unidade temática, os objetos de conhecimento relacionam-se à vida como fenômeno natural e social, de modo que os estudantes possam compreender os processos associados à manutenção da vida e à biodiversidade do planeta Terra. Então, sempre também à luz da evolução. Então, a gente tem o estudo da evolução biológica dentro desse tema e incluindo questões também de corpo humano e saúde, interações entre os seres vivos e o ecossistema, né, o ambiente que nós estamos inseridos. Tá joia? Essa é a nossa segunda unidade temática. E também temos a terceira unidade temática, que é Terra e Universo, né, em que essas habilidades, as habilidades a serem desenvolvidas, elas vão permitir a compreensão do nosso sistema solar, né? Sistema Terra, Sol, Lua, das características do nosso sistema e também de outros corpos celestes. E levando em conta também outras narrativas, né? Narrativas de outros povos, como que outras culturas elas concebem o mundo, né? Como que elas percebem o mundo, para que a gente possa valorizar a pluralidade de conhecimentos, né? Então, a questão da contextualização, né, dos nossos alunos e a história da ciência, né? Quando a gente valoriza outras culturas, como que foi desenvolvido, a gente está colocando o princípio no currículo, o princípio né, da história da ciência dentro do desenvolvimento das habilidades do nosso currículo. Tá joia? Bom, aqui eu trouxe um recorte também do currículo. Eu peguei um exemplo do 6º ano, da unidade temática Matéria e Energia, só para mostrar, assim, que elas estão organizadas, né? Então, tem a unidade temática, o ano, a habilidade a ser desenvolvida e o objeto do conhecimento, aquele conteúdo. Então, por exemplo, para o objeto de conhecimento, misturas homogêneas e heterogêneas e separação de materiais, eu tenho essa habilidade EF06CI01. Já vamos falar desse código só para aqueles que ainda não estão familiarizados. Então, nessa habilidade, por exemplo, o que a gente vai desenvolver? Classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de 2 ou mais materiais
e etc. Então, percebam que a gente sempre inicia a habilidade com um verbo de ação, né, demonstrando o que iremos fazer, né, o que o aluno vai desenvolver com essa habilidade. Tá joia? Então, no currículo, nós vamos encontrar para todos os anos séries, desde o primeiro, né, até o nono ano, mas o nosso foco é os anos finais, então, do sexto ao nono ano do ensino fundamental. Tá joia? E só lembrando novamente, gente, que para o ciclo agora, 2020-2021, houve uma alteração, né? Para cada ano série, nós vamos trabalhar as habilidades essenciais que foram selecionadas como forma de recuperação do ano de 2020 por conta do período de pandemia em que os nossos alunos, né, que nós trabalhamos de forma remota. Então, nós acreditamos que eles precisam de uma recuperação de algumas habilidades do ano anterior. Então, vocês vão perceber que, por exemplo, sexto ano, a gente vai encontrar algumas habilidades, como eu coloquei aí, que foram do quinto ano. Então, sempre trabalha uma habilidade do ano anterior e uma habilidade do ano em que o aluno está inserido agora. O próprio CMSP, em ciências, eu tenho acompanhado, está seguindo essas habilidades essenciais e eles estão seguindo dessa forma, sempre trabalhando de um ano anterior, o ano agora, da forma como está inserido nas habilidades essenciais. Tá joia? Caso vocês ainda não tenham, dá para a gente baixar pelo site da EFAP, aquele site que eu coloquei no início, tem lá do sexto ao nono ano para a gente, né, que é o que nos interessa, a sequência dessas habilidades, tá bom? E eu sei que muitos de vocês já não aguentam mais, né, ver essa codificação, mas eu sei também que alguns professores estão iniciando agora, e rapidamente, assim, só para esclarecer para aqueles que têm dúvida, o que significa esse código que aparece aqui, ó, na frente das habilidades. Sempre que a gente inicia, né, uma habilidade, tem esse código. O que ele significa? Então, eu coloquei aí para vocês, ó. O EF remete a ensino fundamental, tá? Então, essa habilidade é do ensino fundamental. O número da frente, ó, 06, é o ano ou série que essa habilidade vai ser desenvolvida. Então, sexto ano, 06, sexto ano. CI é a sigla para ciências. Então, no ensino fundamental, sexto ano, no componente curricular de ciências. O número que está à frente é o número da habilidade. Então, eu tenho 01, a próxima 02, 03. Então, é uma sequência de habilidades que serão desenvolvidas para contemplar as nossas competências, tá bom? E em alguns códigos, a gente vai aparecer uma letra, ó, a letra A ou a letra B, que é o desdobramento da habilidade. Muitas vezes, essa habilidade tem A e B, que ela tem 2 desdobramentos, por exemplo. Então, esse é o significado. Então, se fosse EF08 CI03, então, ensino fundamental do 8º ano, componente de ciências, o número da habilidade é habilidade 3. Tudo bem? Então, só para a gente concluir, né, reforçando que no currículo paulista, a área de ciências da natureza, né, tem o compromisso de promover o letramento científico, utilizando estratégias de investigação científica, desenvolvimento de habilidades por meio de procedimentos científicos e resolução de problemas, para que os alunos possam atuar e se reconhecer como protagonista no processo de aprendizagem, tá? E sempre considerando o contexto histórico e social dos estudantes, suas tecnologias e relações com outras áreas do conhecimento, né? Levando em conta a interdisciplinaridade. Tá joia? Então, hoje, sobre o currículo, era isso que eu quis trazer para vocês. Mais para frente, a gente vai ter algumas atividades práticas, vamos trabalhar as habilidades, vamos trabalhar as competências, mas hoje era para a gente falar um pouquinho sobre o princípio mesmo do currículo paulista, tá joia? Aqui eu estou deixando o meu contato, se vocês quiserem dar um print, tirar uma fotinha, se alguém precisar entrar em contato
comigo, o meu e-mail, o meu telefone lá do núcleo pedagógico, que hoje eu estou em casa, falando lá porque eu fiquei em casa por conta da internet. E meu celular também, estou disponível pelo WhatsApp, podem mandar mensagens a qualquer momento que precisarem. Tudo bem? Perguntas, sugestões? Gostariam de colocar alguma coisa? Que a gente vai passar para o segundo momento agora para falar um pouquinho sobre a semana de prevenção da gravidez e adolescência. Mas caso queiram compartilhar alguma coisa, a gente, em alguns ATPCs futuros, nós gostaríamos de convidar algum professor de ciências para compartilhar com a gente uma aula, uma apresentação das boas práticas dentro desse tema de investigação científica. Então, se algum de vocês já está desenvolvendo esse ano alguma atividade, alguma aula que inclua a investigação, podia compartilhar com a gente em um ATPC futuro, tá? Então, a gente pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, não, a gente vai contactar vocês também, convidando alguns professores, mas se alguém já tiver alguma atividade pronta, né, que queira compartilhar, principalmente se for alguma ideia para os nossos colegas desenvolver agora durante esse ensino híbrido, esse ensino remoto, a gente vai ficar muito feliz se puderem compartilhar. Tá joia? Alguém quer fazer alguma colocação? Todo mundo mais quietinho, né? Bom, então, se ninguém tiver nenhuma pergunta, não quiser fazer nenhuma colocação, a gente pode passar para a nossa segunda parte sobre as orientações pedagógicas para a semana da prevenção da gravidez. Pode ser? Opa! Como eu falei para vocês, a PCNP Ana Caroline, ela entrou em contato com os professores coordenadores para que eles passassem essa informação. Ela mandou alguns links, alguns materiais também para que as escolas pudessem desenvolver alguma campanha ou alguma atividade específica para essa semana, tá? Que na verdade é um mês. Tem um professor, Júlio César, que disse que recebeu. Legal, professor. Se vocês conseguirem aplicar alguma atividade, a gente ficaria muito feliz, porque é um tema muito importante, muito preocupante, né, nos dias de hoje, que a gente tem, assim, ainda temos, assim, um número muito elevado de meninas, né, meninas e meninos, né, porque também temos aí a responsabilidade paterna nessa questão, né, de grávidos, né, na adolescência. Então, a gente que trabalha com ensino fundamental, todo ano, né, a gente vê casos, assim, de gravidezes inesperadas, indesejadas. Então, a ideia hoje, a ideia é sempre a gente trabalhar, assim, o currículo em um dos momentos do ATPC, e no segundo momento, a gente trabalhar alguma orientação pedagógica, ou a gente trazer né, nós podemos trazer essa orientação, essa sugestão de tema para ser trabalhado, ou vocês serem convidados a participar do ATPC e compartilhar o que vocês estão desenvolvendo, né? Então, provavelmente, né, a gente peça para alguns compartilharem essa atividade depois, né, da prevenção da gravidez na adolescência. Então, seria legal que vocês pudessem aplicar com as turmas de vocês, tá bom? Então, eu vou projetar aqui essa outra sugestão. Bom, só para contextualizarmos, nesse momento do ATPC, qual será a pauta, né? Eu vou contextualizar a questão da Semana Nacional de Prevenção à Gravidez, né? Por que ela existe, por que nós estamos falando, por que eu estou falando sobre ela.
Vou passar as orientações sobre a semana e eu trouxe algumas sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas caso vocês queiram, né? Muitas vezes vocês têm outras atividades interessantes e se quiserem também pode compartilhar com a gente no final. Então, todas as orientações, sugestões, orientações são muito bem-vindas, tá joia? Então, só para contextualizar, em 2019, nós tivemos a aprovação da Lei 13.798, que acrescentou ao Estatuto da Criança e do Adolescente para instituir a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, tá? Então, ela foi acrescentada no Estatuto. E para que haja ações integradoras entre os poderes públicos, e isso inclui também a educação, para que a gente trabalhe a prevenção da gravidez na adolescência. E o objetivo dessa semana é disseminar informações sobre medidas preventivas para gravidez na adolescência, tá? Que contribuam para a diminuição da incidência da gravidez na adolescência. Então, as escolas, né, nós das escolas precisamos trabalhar, precisamos ser agentes multiplicadores desse tema, porque eu vou mostrar para vocês como ainda é muito alto o número de meninas grávidas no nosso país, tá? Então, só para contextualizar, nós temos no Brasil a maior taxa de mães adolescentes da América Latina. A gente tem esse troféu, infelizmente. Então, enquanto a taxa mundial é de 46 nascimentos para cada 1.000 adolescentes e jovens mulheres, e na América Latina 65,5 nascimentos para cada 1.000, no Brasil essa taxa chega a 68,4 nascimentos para cada 1.000 adolescentes mulheres. Então, é comparativamente um número elevado, né? Por isso temos a maior taxa. E a ideia é que a gente possa, nós como professores, contribuir para que esse número diminua, para que a gente tenha uma diminuição no número de adolescentes mães tão jovens, tá? Então, essa é a ideia desse projeto dessa semana. Aqui eu trouxe um recorte que mostra os dados na cidade de Botucatu, tá? Eu tenho aqui em cima a Organização Pan-Americana de Saúde, ela nos diz que 18% dos brasileiros nascidos vivos são filhos de mães adolescentes. 18%. É bastante. E eu trouxe um recorte de Botucatu mostrando a porcentagem em Botucatu. Me perdoem os que são das outras cidades, né? Eu fiz isso aqui para Botucatu. A gente consegue encontrar no site, né? Só alterando a localidade, que vocês podem ver aí na esquerda, no lado esquerdo. Embora tenha, se a gente comparar 2012 a 2019, embora tenha diminuído, né, caído até pela metade, ainda há um número significativo de mães adolescentes, né? Diminuiu, e isso é fruto de trabalhos, de conscientização, mas ele ainda é alto, tá? Então, em 2019, 4,2% das mães aqui em Botucatu tinham menos de 18 anos, tá joia? E nós vemos também, esses dados mostram que isso aqui já é para o contexto brasileiro, tá? 66% das gestações em adolescentes não são intencionais, 75% das mães adolescentes abandonam a escola. 75%. É elevadíssimo esse número, né? Então, por questões de vergonha, por passar mal, ou porque elas não têm condições, né, físicas, financeiras de continuar frequentando, ou até emocionais de continuar frequentando, então a gente vê um abandono. Então, olha que número elevado, né? Então a gente precisa trabalhar para que esse número caia. E, além disso, 15,3%, faltou 1% ali, de óbitos de bebês são registrados a cada 1.000 nascidos vivos de mães jovens. Então, uma das maiores taxas de mortalidade infantil, que são os óbitos de bebês de mães jovens, que a gente sabe que aumenta, infelizmente, a probabilidade, né, de nascer prematuro ou de nascer com algum problema, tá? Então,
Diante disso, nós como professores, nós precisamos dentro da unidade escolar, dentro das escolas, trabalhar questões que possam contribuir para a diminuição dessa incidência. E por isso foi estabelecido neste ano de 2021 o período, né? A gente fala semana, mas por todo o período que nós estamos vivendo, um período estendido, né, para trabalhar essas questões que estão indo, né, de 15 de fevereiro até 31 de março, tá? E a ideia é que a gente trabalhe, desenvolva atividades que possam proporcionar interação, discussão, e que os estudantes eles possam atuar de forma colaborativa. Tá? Eu deixei aqui um link que depois eu vou disponibilizar para vocês. Desculpe. Em que a gente tem algumas informações oficiais do nosso poder público sobre esse programa. Tá joia? Então, o que eu trouxe hoje para vocês? Eu trouxe algumas sugestões de atividades que muitos, com certeza, conhecem, já aplicaram com os seus alunos, e pode ser que vocês tenham várias outras atividades interessantes para serem compartilhadas. Então, a ideia aqui é que a gente possa fazer uma troca, né? Compartilhar com os nossos colegas. Muitas vezes, uma das atividades que eu propus aqui foi compartilhada comigo há 3 anos atrás, eu vou falar qual é daqui a pouco, e eu fiz por 3 anos seguidos a atividade. Foi assim, de todas as práticas que eu já desenvolvi em sala de aula, a que eu mais gostei, que os alunos mais participaram e que eu tive um feedback muito positivo em relação à aprendizagem dos alunos. Então, por isso eu gostaria de compartilhá-las com vocês. Bom? Então, o objetivo, né, é reconhecer as consequências de uma gravidez precoce, conscientizar sobre a importância do sexo seguro para a prevenção das ISTs e gravidez não planejada, refletir sobre a gravidez na adolescência e reconhecer a importância do planejamento familiar, e refletir se uma situação de gravidez indesejada é possível atribuir a culpa a um dos membros do casal, tá? Então, esse é o objetivo das atividades que eu trouxe. E eu coloquei as habilidades. Então, essas habilidades EF08, CI09 e a CI010, então, que pode ser desenvolvida, elas estão dentro do currículo paulista para o 8º ano. Aqui mais uma que está para o 8º ano também. E eu imagino que tem alguns professores que também dê aula de biologia, também dê aula para o ensino médio, ela também está, nessas atividades, elas se encaixam no desenvolvimento das habilidades do ensino médio, a EM 13, CNT 207, tá? O público-alvo, a princípio, pode ser com estudantes do 8º e 9º ano do ensino fundamental e os estudantes da primeira série do ensino médio, que é aonde nós encontramos as habilidades relacionadas ao tema, tá? As habilidades do currículo. Se o professor quiser adaptar para as outras turmas, 6º, 7º anos, 2º e 3º ano, ótimo também, tá? Então, quanto mais participação nós tivermos, melhor, ok? E esses alunos... Oi? Oi, temos uma pergunta no chat. Pode falar, Milene. É o Omar. Será que esses números são realmente por falta de informações? Ou existem outras causas que ainda não foram diagnosticadas? O que vocês acham? Vamos participar, vou tentar fazer com que o pessoal fale um pouquinho. Alguém gostaria de colocar alguma opinião? O que os outros professores pensam sobre isso? Será que é só falta de informação? Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Não? Eu acredito que não, né? Nós temos, assim, diversos fatores envolvidos, mas a informação, ela é um dos fatores também. E, assim, o que nós, professores, podemos fazer? Existem outros fatores, mas e nós? Assim, o que nós podemos fazer para contribuir? Então, uma das coisas é levar a informação. Então, cabe também para a gente
contribuir com a informação. Muitos, quando eu comecei a dar aula, eu achava que o problema não era informação. E eu vi que sim, muitos não sabem muitas coisas, infelizmente. Os adolescentes muitas vezes não têm o diálogo em casa, não conversam com os seus familiares, muitas vezes os familiares não têm instrução também para explicar como funciona, como desenvolver esses assuntos. Então, existem outros problemas, mas, assim, ao meu ver, esse é um caminho que nós, professores, podemos, e aí, tentar lapidar, tentar contribuir, tá? Não sei se alguém quer falar, quer dar alguma outra opinião, tá todo mundo muito quietinho. E você, Omar, quer falar alguma coisa? O que você acha? Você fez a pergunta, você acha quais outras coisas você acha que pode acontecer e levar a esses números elevados? Bom dia. Bom dia. A informação também é um ponto importante, mas na vivência de sala de aula, eu percebi que muitas comunidades, a informação, eles têm informação. Um pouco equivocada às vezes, mas ela está lá, ela está presente. Porque nós temos hoje vários canais de informações, a sala de aula, a internet, televisão, e isso chega para eles. E eu percebi que algumas adolescentes, né, depois, eles procuravam aí a ficar grávidos para mudar alguma situação que estava acontecendo no seu entorno. Ou era sair da casa dos pais, ou era ter uma emancipação antecipada e coisas do gênero, ou ganhar um status social. Então, nós, professores, acho que ainda batemos muito nessa questão de informação errada, mas estamos deixando ou negligenciando as outras coisas que poderíamos trabalhar com eles, sabe? Sim. Essa questão aí, será que isso vale a pena o adolescente ou adolescente construir uma nova vida ali para poder se emancipar? Que é o caso que eu via muito nas outras escolas que eu dei aula acontecendo. Sim, muito boa sua colocação, Omar, compartilhando algo que você vivenciou, que muitas vezes a gente deixa passar essa visão, né? E você tem toda a razão, né? Porque é um caminho para a gente trabalhar também, olha. Que ideia interessante, né? Podemos pensar em atividades práticas, em conscientizações para contribuir, né, com isso que você colocou, né? Com a diminuição dessa questão, que realmente acontece, né? Você tem ali estudantes com uma vida insatisfatória, né? Que eles querem sair e veem na possibilidade de engravidar ou de formar uma família para sair da casa, para tentar mudar de vida. Então, eu acho até que fica como uma sugestão para a gente, né? Pensar nisso, desenvolver. Você chegou a desenvolver alguma prática nesse sentido, Omar? Ou tem... Olha, fica uma ideia, né? Se for palpável de desenvolver algo, alguma campanha, alguma... O que a gente fez lá, eu em conjunto com outros professores, que era uma escola rural, era trabalhar com forma de roda de conversa, fórum com os alunos, o porquê disso aí. Qual que é a importância de se emancipar tão cedo naquela realidade? E, sim, que legal. O resultado não deu para ver ainda, porque isso sempre é a longo prazo, né? Sim, exatamente. Mas tivemos algumas modificações no pensar de algumas, principalmente as meninas, que saíam por esse caminho da gravidez, né? Muito legal. Obrigada por compartilhar com a gente, né? É um olhar diferente, né? Realmente a gente tem que ter toda essa ampla possibilidade. Muito obrigado, Mar. Alguém mais gostaria de compartilhar alguma coisa ou fazer algum comentário sobre isso? Se não, aí podemos continuar e no final a gente abre mais um pouquinho para... Então, eu vou continuar a apresentação. Obrigada mais uma vez, Omar. Então, vamos lá.
Bom, então, como eu estava dizendo, né, que a gente trabalhar com os nossos alunos e que eles também possam ser replicadores desse conhecimento para os seus colegas, para o seu entorno, tá? Nesse momento, como que eu vou trabalhar essa semana? Porque muitos dos alunos não voltaram. Podemos trabalhar com aulas pelo Teams, pelo Google Meet ou pelo WhatsApp. Eu sei que cada escola adotou um recurso, e muitas vezes, o ano passado eu estava dando aula e o recurso que eu mais utilizava com os meus alunos foi o WhatsApp. Eu fazia algumas chamadas de vídeos, que era o que eles conseguiam mais facilmente participar, e o Google Meet também. Mas assim, só uma sugestão, né? Cada professor tem a sua ferramenta que acha mais adequada, que está mais familiarizado, mas são apenas sugestões que dá para a gente desenvolver no ensino remoto, tá? Então, na atividade 1, uma sugestão que eu trago é trabalhar com o tema gravidez na adolescência e suas consequências. Então, a gente poderia dividir os alunos em grupos. Mas como eu vou dividir os alunos em grupos nesse momento? Eles podem formar grupinhos pelo WhatsApp. Então, a gente pega a turma, né? Eles se dividem, formam pequenos grupos pelo WhatsApp. E, por exemplo, se eu marcar a socialização via Google Meet, né? Cada grupo vai compartilhar o resultado que eles chegaram. Então, a ideia é pedir para que eles compartilhem sonhos, metas e objetivos que eles têm para o futuro. Então, qual o objetivo? O que eles pensam para o futuro? O que eles querem? Qual o sonho deles, né, a curto prazo e a longo prazo? É o projeto de vida deles, né? Dá para a gente até trabalhar em parceria com o professor de projeto de vida. E aí, eu tenho algumas sugestões de questões para instigá-los, né, a pensar. Então, o que você quer ser no futuro? Que profissão você imagina, né? Você quer morar numa casa ou apartamento? Queria ter um carro? Como você deseja que sua vida financeira seja? Eles adoram falar sobre o futuro. Todos nós, né, pensamos no futuro. Eles fazem bastante planos também. E aí, no momento 2, a gente pode solicitar para eles a criação de um personagem adolescente que envolva um pouco do objetivo de cada um, que foi discutido nesses grupos, né? Então, esse adolescente, o sonho dele é ser um arquiteto, morar numa casa de frente para o mar, enfim, que eles incorporem ali nesse personagem os sonhos que eles levantaram na etapa anterior. É importante que seja condizente com a realidade, né? Assim, quando os alunos começam ir muito, muito, muito além, a gente tenta, assim, intervir para ser condizente, e que a instrução para essa atividade é que os personagens tenham mais ou menos igualdade de gêneros dos personagens. Então, homens e mulheres, meninos e meninas, para a gente poder dar continuidade para os próximos passos da atividade. Tá joia? E aí, eu voltei, desculpa. No momento 3, depois que eles construíram essa história com o personagem, a gente introduz que algo inesperado acaba de acontecer. Então, o personagem adolescente vai descobrir que é pai ou mãe. E aí eles precisam repensar no futuro para o personagem. Então, será que ainda é possível de realizar todos aqueles sonhos que foi levantado no primeiro momento? Né? Então, a gente pode instigá-los com a pergunta: quais implicações essa notícia terá na vida do seu personagem? Vai prejudicar o futuro? Vai encontrar obstáculo pela frente? Eles vão ter que abrir mão de alguma coisa planejada? Existem caminhos alternativos para o personagem, que é importante a gente ver que, né, para tudo tem aí caminhos alternativos. E aí podemos pedir para que eles levantem, né, os sonhos, né, os sonhos e as metas antes da descoberta da gravidez e depois da descoberta da gravidez, para que a gente possa comparar quanto isso vai impactar, o quanto isso vai mudar na vida do adolescente. Então, a atividade é para levá-los a refletir o quanto uma gravidez indesejada pode impactar no projeto de vida deles, né? Então, podemos fazer uma roda de conversa até pelos aplicativos, né? E discutir esses impactos.
tá? E também podemos pedir para que eles enumerem os pontos positivos e negativos que eles conseguem perceber nessa história que eles criaram, tá? Levando a reflexão sobre questões emocionais, vida social, educação futura, educação, futura profissão e a sua situação financeira, tá joia? Então, aqui uma ideia para eles, uma tabelinha para eles colocarem pontos positivos e pontos negativos e compartilharem com a turma. Então, podem compartilhar no momento de encontro, seja ele presencial ou virtual, tá? E aqui a ideia de sistematização para trabalhar com eles. Então, a decisão de ter um filho requer uma enorme responsabilidade. Quando uma pessoa escolhe o momento certo para ter um filho, leva em consideração inúmeras variáveis. Em uma gravidez indesejada, essas variáveis acabam não sendo analisadas com antecedência, trazendo muitos transtornos para a vida dos futuros pais. Quando essa gravidez acontece durante a adolescência, os riscos à saúde também aumentam, além de trazer problemas emocionais, sociais e financeiros. Então, essa sistematização ela pode ser realizada por uma roda de conversa, como eu já coloquei, seja ela virtual ou presencial, né, com rodas com pequenos grupos em distanciamento, tá joia? Então, essa seria uma das atividades. Essa atividade 2, que é quanto custa um bebê, é a atividade que eu falei que eu sempre apliquei e eu gosto bastante e eu percebo uma participação muito grande dos alunos, né, que é ver quais os impactos, trabalhar os impactos que uma gravidez pode causar no projeto de vida também, mas instigando eles a pensar se eles já pararam para pensar quanto custa ter um filho, né? Pensando na questão financeira, já que eles têm tantos projetos para o futuro e desejam, né, adquirir, ter que ter uma casa, ter um carro. Então, a ideia é pedir para que os alunos façam um levantamento de tudo que é preciso para ter tudo que um bebê precisa, desde que a mãe descobriu que está grávida até, eu posso colocar, aqui eu coloquei até a criança completar 2 anos, mas poderia ser 1 ano, isso fica a critério do professor. Então, tudo que um bebê precisa, enxoval, fralda, lenço, leite, enfim. E depois que eles fizerem esse levantamento, eles pesquisam quantitativo, né? Tem perguntar para a família, para os amigos, ou até pesquisar na internet, quantas fraldas por dia? Aí quantas por mês? E num ano, até completar 2 anos. Então, eles fazem o levantamento do quantitativo e vê o custo. Aí precisa procurar o custo disso. Unitário, mensal, anual, enfim. A ideia é que eles façam um levantamento, vejam o custo para chegar num custo anual, tá? Então, o aluno pode classificar, até pode classificar os itens, né? Tipo, a higiene, faz uma tabela para higiene, isso a gente já consegue trabalhar em interdisciplinaridade, ou na construção de tabelas, por exemplo. Eles podem separar, então, por item de higiene, item alimentar, ou então fazer uma tabela só. E eles vão chegar a um valor, e esse valor é bem alto. Pelo menos em 2 anos é um valor alto. E eles ficam assustadíssimos, assim, nossa, como é caro, nunca tinha... As experiências que eu tenho, né, eles relatavam assim, nunca tinha parado para pensar que custa caro ter um bebê, né, que é esse valor, aí eles começam, dá para comprar tal coisa, tantos celulares, ou dá para comprar um carro, enfim. Eles começam a olhar esse lado financeiro, que também é né, dos braços importantes que a gente precisa observar. E, né, como reflexão, será que ter um filho agora é realmente o que você quer? Olha o seu projeto de vida, né? Então, essa é uma das atividades que eu gosto bastante, tá? Então, vale a pena aplicar. E a terceira atividade, para trabalhar com prevenção das ISTs e gravidez, essa eu sei que os professores têm bastante sugestões, né? E aí, a nossa proposta é um joguinho, né? Um diagrama com os métodos de contracepção. Então, tem um diagrama com as definições dos métodos contraceptivos, com destaque para o preservativo. Nada mais é do que a gente apresenta algumas definições, instiga os alunos a pesquisar e procurar o que são, por exemplo,
Segunda, espécie de concha de borracha que a mulher coloca na vagina para cobrir o colo do útero, tal, tal, tal. Então, o aluno pode pesquisar na internet, pesquisar nos livros, no caderno do aluno e achar qual é o nome desse item e ir preenchendo o diagrama. O destaque aí no meio vai aparecer a camisinha, né? Então, e aí a gente pode discutir com os alunos, assim, quais dos métodos eles já conheciam, quais eles não conheciam, e por que que a camisinha vai aparecer em destaque. Então, aí a gente consegue trabalhar, que é um dos métodos super seguros, né? Não 100%, mas 99,7%, eu acho, por cento. E que previne a gravidez e as ISTs, né? Ajuda na prevenção. Então, os alunos buscam, né? A gente apresenta as definições, eles pesquisam o que seria isso, eles vão investigar em livros e na internet o que seria, preenchem o diagrama e depois podemos discutir o que eles já conheciam e a importância do preservativo, a camisinha. Tá bom? E o último deles, a gente já está acabando, seria gravidez na adolescência, responsabilidade compartilhada. Então, a gente viu, né, nessas 4 atividades, né, como pode afetar o projeto de vida, o custo financeiro, trabalhamos as ISTs e a responsabilidade compartilhada. E assim, né, fica a critério, não que, eu preciso desenvolver essas que você está falando, não, são apenas sugestões. Vocês podem desenvolver a atividade que vocês quiserem, adequando para a realidade, para o contexto que vocês estão inseridos, tá? Então, são apenas sugestões. E também não precisa desenvolver várias. Uma atividade já é muito legal, tá bom? Que permita reflexões. A atividade que o Omar compartilhou, por exemplo, nossa, valiosíssima, né? Permitiu muitas reflexões, com certeza, para onde foi desenvolvida. Então, essa da responsabilidade compartilhada, eu vou deixar essa sugestão, essa é uma sugestão da Nova Escola. Quem não conhece o site da Nova Escola, tem várias sugestões de atividades seguindo as habilidades do currículo paulista. Então, tem atividades muito legais. Eu uso bastante coisas da Nova Escola, então fica a minha sugestão. E aí, depois, se puderem assistir, essa entrevista é um relato do Marcos, que ele foi pai muito jovem, e aí ele decide assumir a bronca, e aí ele vai narrar, né, como é ser pai adolescente, né? A gente vê muito falar mãe adolescente, mas como é ser pai adolescente, né? E ele vai falar sobre responsabilidade compartilhada. E aí nós temos algumas questões, né? O que deve passar na cabeça de um jovem que descobre que vai ser pai? E de uma mãe igualmente jovem? Você acha que esses pensamentos e medos são diferentes ou iguais entre os meninos e as meninas, né? Será que eles pensam da mesma forma? E a reação dos amigos, né? Como será que é? Então, são questões para a gente começar a indagação. E o ato de assumir a criança durante a adolescência é mais fácil para quem? Para o pai ou para a mãe, né? Então, a gente trabalha as responsabilidades, se são iguais. E aí, após ministrar esse vídeo para os alunos, né, o vídeo que eu sugeri, temos essa pergunta: você acredita que o fato do Marcos Piangers e sua mãe terem sido abandonados pelo seu pai o fez agir de maneira diferente com a sua namorada? Porque ele conta que foi abandonado pelo pai, mas ele assumiu a criança, o pai adolescente, tá? Então, todas questões disparadoras para um debate entre as turmas, tá bom? E aí eu tenho a gente tem uma historinha da Duda e do Léo, que a gente pode dividir a turma em 2 grupos, né? É a história de 2 adolescentes que ficam grávidos, e aí cada um tem a sua versão dos fatos, tá? Então, a Duda e o Léo, eles são adolescentes, cheios de planos, cheios de projeto de vida, e de repente ele descobre, a Duda fica grávida, e aí ela tem uma versão da história e o Léo tem outra versão. Então, a gente vai distribuir essa versão para cada um dos grupos. Aqui eu deixo um link onde vocês podem encontrar, né, e baixar essas versões,
Mas, resumindo, o Léo, ele quer se livrar da responsabilidade, dizendo, eu nem sei se eu sou o pai mesmo, ela é super festeira, vai atrapalhar minha vida, então não sei se eu quero assumir esse filho, não. E a Duda vai falar, não é bem assim, ele também pode sair, a gente namorava, ele saía com os amigos, eu também saía com as minhas amigas, a responsabilidade é dos dois, e ela vai falar os medos que ela tem, a vergonha que ela tem, enfim, eles têm uma narração. E aí, apresentando isso, os grupos a sugestão é que eles debatam, né, quem eles acham que pode ter sido o maior responsável por essa gravidez acontecer. E eu já fiz essa atividade em sala de aula também, foi bem legal, e saem umas discussões bem pertinentes, porque existem grupos que vão achar que a responsabilidade é só da menina, outros vão falar, não, imagina, é dos dois, então o debate é bem legal, né? Eu tenho, assim, uma experiência bem positiva com essa atividade também, né? Discutir quem é o irresponsável e o responsável, quem será o mais prejudicado, tem certo e errado nessa situação? E depois os grupos, né, conhecem que está dividido em dois grupos, cada um lê uma, né? Eles vão ver as outras versões dos fatos e vão discutir, e aí a gente propõe uma nova reflexão, né? Vamos refletir novamente de quem é a responsabilidade, dos dois, enfim. Então, aqui, de quem é a responsabilidade nessa história, a gente gera uma outra discussão, se eles já viram isso no cotidiano deles, né? Já viu algo acontecer, qual conselho esses alunos poderiam dar para cada um dos personagens, tá? Então, tem aqui algumas sugestões de questões para que eles possam debater, tá? E aí, como sistematização, a gente pode mostrar aqui alguns dados aqui, algumas manchetes de jornais, pesquisa, 1 em cada 5 brasileiras é abandonada na gestação, o Brasil tem 5,5 milhões de crianças sem pai no registro, outra questão falando da licença paternidade, né, que a licença paternidade curta prejudica as mães e crianças que às vezes ficam sem apoio, e a questão de banheiros terem fraldários masculinos, né, fraldários nos banheiros masculinos, né, para essa discussão que a gente encontra por aí. Então, são trechos que dá para a gente discutir com os nossos alunos durante a sistematização. Tá joia? E aí, podemos pedir para que eles atuem como multiplicadores, bolar algo de divulgação, um podcast, ou um banner, um cartaz, uma apresentação, ou um videozinho no WhatsApp, uma publicação que a gente possa compartilhar no WhatsApp, nas redes sociais da escola, que, aliás, é a nossa sugestão para que os professores desenvolvam algum trabalho na semana de prevenção da gravidez na adolescência e que compartilhem com a gente, né? A gente pode compartilhar nas redes sociais da escola, da diretoria de ensino, e a gente também pode colocar no nosso site do núcleo pedagógico algumas dessas socializações, tá bom? Aí depois, se vocês puderem desenvolver, compartilhar com a gente, marcar a gente nas publicações, ficaremos muito agradecidos. Tá, então, coloquei, né, sugestão de vídeos e folder que os alunos podem preparar e depois possa ser compartilhado. Então, eu gostaria de fechar essa apresentação, faltando 2 minutinhos para acabar o nosso tempo. Adolescência primeiro, gravidez depois, tá? Então, essa é o fechamento aqui da nossa atividade, tá? Tenho as referências, que depois eu vou enviar tudo para vocês. E Grazi, eles Oi. Oi, a Jaqueline está pedindo, ela fala assim, se você poderia liberar as atividades da gravidez na adolescência aqui pelo chat. Então, se você puder colocar o link, você tem link? O link, tenho sim. Espera aí, que eu já vou colocar já. O vídeo... não, as atividades ela quer, né? Vou colocar aqui. Isso, ela está falando das atividades. Tá. Atividades da gravidez na adolescência. Já coloco já.
E eu já coloquei o link da avaliação, tá? Ah, então tá bom. Se vocês puderem fazer a avaliação, por favor, é só clicar no link. Sugestões, todas as sugestões são bem-vindas. Alguém teria alguma pergunta? Queria fazer alguma colocação? Não? Bom, gente, o que eu tinha para compartilhar com vocês hoje era isso, né? Sobre o currículo e sobre a semana de prevenção. Gostaria muito que os professores pudessem aplicar, e aí a gente aguarda o retorno de vocês, né? Até o dia 31 de março, então dá tempo de planejar uma atividade só, mas que tenha, que atinja, né, os nossos objetivos. Então, eu agradeço pela atenção de vocês. Tem alguém levantando a mão, Grazi? Tem. Ana Rita, é a isso? Jaqueline. Jaqueline. Será que a Jaqueline é a mesma Jaqueline? Sim, sou eu mesma. Se quiser falar, então tá. pode falar, Jaqueline. Posso falar? Só tirar uma dúvida aqui. Essa atividade da gravidez e da adolescência, eu preciso pedir autorização para os pais para realizar ou não? Olha, alguns pais podem se incomodar, né? Quando eu trabalhava essas questões, dependendo do que era, assim, quando a gente levava alguns agentes da saúde na escola, eu sempre pedia autorização. Agora, debates, assim, eu acho que fica a seu critério. Não é necessário, mas se você sentir que você fica respaldada, assim, por algum incômodo, você pode fazer. Tá? Geralmente, quando a gente ia discutir, assim, que alguém da saúde ou métodos contraceptivos que levava camisinha, algumas coisas assim, eu mandava um bilhetinho para os pais. A gente pode trabalhar, está no currículo, nós podemos, tá? Não tem... Mas, se você precisar de um respaldo, tudo bem. Tranquilo, então. Obrigada. Imagina. Acho que a Ana Rita perguntou, eu dou aula de outras disciplinas, Química e Biologia, faço apenas avaliações do ATPC de Ciências, você vai fazer a avaliação do ATPC que você assistiu. Se você assistiu aqui em Ciências, você faz de Ciências, tá joia? Então, assim, sempre que nós tivermos ATPC separados, de componentes separados, você faz a avaliação daquele que você acompanhou, tá bom? Ana Rita. Tá joia, gente? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar aqui a nossa gravação. Agradeço pela atenção de todos. Tenham um bom dia, um bom trabalho e nos vemos nos próximos ATPCs. Tudo bem? Qualquer dúvida é só me mandar um WhatsApp ou um e-mail. Estou à disposição. Até mais.